Então é isso, galera. Aqui é o Jacinto do Fund Explorer. Eu vou falar um pouquinho sobre o ONEF11, ONEF11, tá? Antes de mais nada, quero convidar vocês para seguir o nosso canal no Instagram, que é o j.fundos.imobiliários, @fundsexplorer, e também qualquer dúvida pode tirar comigo no jacinto.santos@fundsexplorer.com.br, ok? Então vamos lá para saber um pouquinho mais desse fundo. Esse fundo, pessoal, ele basicamente é um edifício corporativo, né? E nessa apresentação eu vou falar sobre um pouco do fundo, que é a introdução, alguns dados, o ativo componente do fundo e os contratos de aluguel, ok? O fundo ONEF, né? Ele é um fundo de investimento imobiliário de lajes corporativas, ou seja, ele investe em propriedades comerciais, que é basicamente escritórios, ok? Mas assim, no sentido de laje, no sentido de andar, ou seja, ele investe no andar inteiro. Ele é um fundo imobiliário monativo, ou seja, ele só investe em apenas um ativo. No entanto, ele é multilocatário, né? Ou seja, nesse andar existem mais de um locatário. Ele é um fundo de renda, ou seja, ele é um fundo em que o gestor compra a parte do ativo e recebe os aluguéis por essa locação. E por isso, né, e como não existe esse giro de carteiras, ele tem uma gestão passiva. Alguns dados agora do fundo, tá? Esse fundo ele é administrado e gerido pela Rio Bravo Investimentos, uma instituição financeira bastante séria, né, em administração de recursos, especialmente recursos imobiliários. Ele tem um patrimônio aí de pouco mais de 100 milhões, que é 101 milhões e meio de reais, isso datado de fevereiro desse ano. E tem também uma taxa de administração de 0,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. E além disso, o fundo já tem 8 anos aí, ou seja, ele começou em 2011, ou seja, ele já tem um track record de mercado. Então, o investidor já é possível ver a performance passada dele, como ele performou, né? Ele tem apenas uma emissão, que foi a do próprio IPO, né? Quase 1.500 cotistas aí. E um número de cotas de 911 mil. Lembrando, pessoal, que esse fundo sofreu um desdobramento, ou seja, esse fundo, alguns anos atrás, ele custava em torno de R$1.000 a cota e teve desdobramento na razão de 10:1, ou seja, 1.000 cotas, portanto, são equivalentes hoje a 10 cotas. Então, isso aumentou naturalmente o número de cotas negociadas no mercado secundário. Próximo slide. Vou falar aqui sobre o ativo em si, né? O fundo ele tem 44% de participação no ativo, que fica na rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 454, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. É uma região bastante interessante e de ótima localização para o fundo. E tem uma área bruta locável, que é uma ABL total do fundo, de um pouco mais de 6.000 metros quadrados, tá? Isso do fundo, né? Esse fundo, tá? Ele tem direito a 178 vagas de garagem, que são pertencentes aos locatários do edifício, né? Esse edifício é de alto padrão construtivo, ou seja, tem um rate de construção aí AAA, ou seja, AAA, que confere, que é uma nota, na verdade, que confere a esses edifícios a maior qualidade possível de construção. Por isso que ele tem essa nota alta. Aqui, pessoal, nós temos agora os contratos de aluguel, ou seja, a relação de locatários por andar. Veja, pessoal, o seguinte, aqui o pavimento, né, aqui nessa coluna aqui, a gente pode ver todos os andares que compostos do patrimônio do fundo, que é o primeiro, segundo, sétimo e 10º. Depois a gente tem os conjuntos que cada locatário detém, né? Os locatários, tá? Inclusive tem um aqui em desocupação, ele ainda está no imóvel, no entanto, ele está saindo do conjunto 7.1 e do conjunto 7.2. A grande parte dos índices de reajustes é o IGPM e IPCA, que basicamente é 90% IGPM e 10% IPCA. Aqui é a área BOMA, tá? BOMA é um tipo de metragem quadrada medida no mercado comercial, tá? Também você pode ver outros fundos que são inclusive, né, relacionados com área privativa. Então, aqui você tem a relação da área BOMA, né? Esses contratos basicamente duram 5 anos, tá? Sendo que no terceiro ano que tem a revisional, ou seja,
essa revisional, ela é basicamente o reajuste do preço do aluguel. Tá? E esse reajuste do preço do aluguel é baseado no valuation do ativo. E olha só que interessante, a vacância dele é zero, ou seja, 100% de ocupação. No entanto, essa vacância vai aumentar, dado que o locatário do conjunto 71 e 72 está saindo nas próximas semanas. Então, pessoal, para falar do fundo OneF, é isso. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de seguir o meu canal no Instagram, j.fundosimobiliários, seguir o canal do Fund Explorer, @fundexplorer, e também o site www.fundsexplorer.com.br. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.